Eu estava assistindo o vídeo do Elton Luiz aqui no YouTube, e ele comenta no vídeo um livro chamado Ubiquity. E esse livro tem a tese de que você vai alcançar uma meta ao persegui-la indiretamente, ao oposto de perseguir essa meta diretamente. E no livro ele dá o exemplo do dinheiro. Se uma empresa foca somente no dinheiro, somente no lucro, ela consequentemente vai dar menos lucro do que uma empresa que foca em prover um valor real e verdadeiro a outras pessoas. E ele dá o exemplo de algumas indústrias farmacêuticas que antes priorizavam a descoberta científica química para remédios que realmente vão ajudar pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, pessoas, enfim. E e indústrias farmacêuticas que mudaram no meio do caminho a visão dela de ajudar outras pessoas para conseguir o maior lucro possível com os remédios que eu tenho, e consequentemente foi o declínio daquela empresa perseguir essa meta tão vazia quanto o dinheiro. E aquela empresa que segue priorizando o valor que ela provê para outras pessoas, essa empresa continua a ganhar lucros cada vez maiores. E ele também dá no livro o exemplo da felicidade. Se uma pessoa foca muito em conseguir ser feliz, conseguir ser mais feliz, e essa é a única coisa que essa pessoa pensa, talvez, essa não seja a melhor forma de encontrar a felicidade. Muitas vezes a felicidade vai estar em relações com outras pessoas, relações de valor em que você provê valor para outras pessoas, e e aí agora entra um pouco da minha opinião, que muitas vezes a felicidade não é autocentrada, a felicidade se encontra em uma busca genuína e verdadeira para fornecer um valor verdadeiro na vida da outra pessoa. Então, se você ama alguém, você não vai tomar uma atitude necessariamente para o seu bem, mas talvez pelo bem puro e exclusivo daquela pessoa. E você pode tomar essa ação, por exemplo, ao ajudar sua mãe a fazer uma compra, ajudar alguém que você gosta com uma atitude muito simples, e aquela atitude não tem interesse nenhum próprio, você perde a fazer aquilo teoricamente, você ao carregar um monte de compra, fazer um monte de coisa e carpinar o quintal e pintar a parede e comprar um monte de coisa e dar todas aquelas coisas de graça sem motivo nenhum para aquela pessoa, e e fazer tudo o que você faz por aquela pessoa, teoricamente e aparentemente você está perdendo, mas a sensação é de que você está ganhando muito, e você está provendo para aquela pessoa e aquilo te faz bem. E quem não entende essa lógica oposta do de somas, nunca vai entender o que eu estou falando aqui. E a tese do livro é: você persegue algo indiretamente e deixa a vida acontecer. E no inglês, no aprendizado de idiomas, eu vejo que durante a minha vida eu fiz isso sem perceber durante muito tempo, porque eu tinha muito interesse em estudar coisas que não haviam no português para serem estudadas. Então, por exemplo, computação. Se você é programador, você sabe do que eu estou falando aqui. Tem muito material na gringa para estudar qualquer linguagem de programação que você quiser. Tem muito, muito, muito material. Em português tem material? Tem, mas é quantitativamente e qualitativamente muito menor e pior a quantidade e a qualidade das coisas que estão aqui no português. Então, a partir do momento que você começa a buscar informações na gringa, informações em inglês, você começa a evoluir muito mais rápido do que se você tivesse buscando informações no português. E intuitivamente, durante muito tempo, eu busquei informações diretamente da fonte, diretamente da gringa, de livros gringos, de videoaulas gringas, e aquilo tudo me trouxe uma bagagem de inglês muito mais vasta do que se talvez eu tivesse rígido e buscando melhorar o meu inglês de formas quadradas, como estudando inglês propriamente dito, né, sentando e estudando gramática. Talvez isso não fosse a melhor opção possível para eu alcançar a fluência, porque o Stephen Krashen coloca e deixa isso de uma maneira muito clara que o momento ápice do seu aprendizado na língua é aquele momento em que você esquece que você está utilizando a língua e simplesmente vive a língua no seu ápice do seu no do seu do sua comunicação e do prazer que você pode extrair daquilo, e ele utiliza muito o exemplo do livro. Recentemente eu li o livro Velho e Mar, e foi um livro incrível, incrível, com uma história incrível que me prendeu do começo ao fim. E cara, aquele livro poderia estar em chinês. Você
poderia estar lendo aquele livro em japonês, não importa. Você quer entender aquela história, porque aquela história é incrível, então você esquece a língua que você está lendo aquela história. A língua passa a ser a segunda, talvez a terceira, quarta coisa mais importante ali na lista de coisas importantes ao ler aquela história. São tantos aprendizados, tantas camadas, tantas palavras incríveis, frases incríveis, tantas coisas incríveis que você se depara ali naquele livro, que o idioma que você está lendo é só um detalhe, entende? E é nesse momento que o Stephen Krashen, que é o cientista que formalizou a hipótese de input compreensivo, a hipótese de o aprendizado no estado de flow, é nesse momento que ele diz que você aprende com maior eficiência uma língua. E ao fazer isso, consecutivamente, disciplinadamente, ao passar por momentos assim, ao viver a vida a partir de agora com um foco no aprendizado de outras coisas, talvez seja a melhor maneira de você aprender uma língua. E eu sou muito fã da leitura e recentemente eu vim pensando muito sobre o quanto a leitura me auxiliou no processo de aprendizado de línguas, dos livros que eu li, da quantidade imensa, da bagagem imensa que eu adquiri a ler livros de ficção. E ao buscar uma expansão do meu imaginário, há um prazer e simplesmente um prazer da leitura pela leitura. Ao buscar isso, eu acabei alcançando também um domínio muito grande na língua inglesa. E ser um leitor melhor me fez um melhor ouvinte e falante da língua. E a técnica principal que eu uso para ler e me tornar um leitor melhor é ouvir um audiobook juntamente com a leitura de um livro. Então, sempre que eu estou lendo, eu estou ouvindo, mas ler e ouvir pura e simplesmente vai aumentar sim sua compreensão, mas não é só isso, tem mais coisas ali. E ao ler o livro do Mortimer, chamado Como Ler Livros, ele coloca muito bem isso, que a leitura é sair de uma compreensão menor para uma compreensão maior. Então, você está ali num processo ativo. Então a leitura não é um processo passivo em que você simplesmente se senta e olha aquele monte de símbolo no papel e aquilo é transmitido para você de forma passiva. Não, você está desempenhando um papel ativo, tal qual como um gandula no futebol, ele não está desempenhando o papel passivo só porque ele tem que receber e pegar e coletar todas as bolas e eventualmente devolver algumas para o gramado. Ele está fazendo uma atividade de fato. Você ser alguém que está recebendo a informação é uma atividade tal qual como aquela pessoa que está produzindo aquela informação. Você está no meio de um empreendimento, uma atividade que vai exigir esforço, uma atividade ativa. E quanto mais destreza você tem nessa atividade da leitura, quanto melhor leitor você é e quanto mais ativo leitor como você se torna, mais você vai aprender o idioma. Então, muitas vezes a gente está perseguindo o objetivo errado, a gente está simplesmente estudando e fazendo coisas atrás do idioma e esquecendo que a gente pode fazer outras atividades que vão nos levar a patamares muito maiores. E o Mortimer, ele deixa muito claro no livro também que não necessariamente ler é simplesmente ler um livro. O ato de assistir esse vídeo pode ser uma leitura no sentido de que você pode empenhar um papel ativo em tentar captar as informações que eu estou tentando transmitir aqui e olhar do seu ponto de vista e se fazer perguntas relevantes e tornar essas informações e expandir essas informações dentro de si e ter um papel ativo ao consumir esse vídeo, ao assistir uma palestra ou assistir qualquer outra coisa. Não necessariamente precisa ser um livro para você aplicar técnicas de leitura ativa. E ele faz uma distinção também muito interessante entre informação e compreensão. Você pode ler um jornal que vai te apresentar uma série de informações, mas não necessariamente vai expandir a sua compreensão do mundo. O Alex Hormozy, ele fala que você aprender algo é você ter o mesmo estímulo no mundo, ou seja, a mesma coisa, a mesma situação vai acontecer, só que sua resposta para aquela situação vai ser diferente. Então, ao ler e ao se tornar um melhor leitor, é você pegar o mesmo livro e extrair muito mais daquele livro do que a versão prévia de você seria capaz.
E é esse o mecanismo pelo qual você vai aprender uma língua, esse é o mecanismo pelo qual você vai aprender o inglês. Esse conteúdo aqui foi bem denso, falei sobre muitas coisas, mas espero que você consiga aplicar o que eu estou falando neste vídeo para que você consiga extrair o máximo das suas próximas leituras, das suas próximas aulas, dos seus próximos empreendimentos intelectuais. Então, se fez sentido o que eu falei aqui para você, o link da mentoria está na descrição. Vamos conversar, vamos melhorar e aguçar a sua capacidade enquanto leitor, para que você consiga aprender mais e se desenvolver não só nos seus objetivos particulares e intelectuais, como no aprendizado de idiomas também.